Vamos orar para que o Senhor esteja à frente dessa reunião, dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, para que fale no coração de cada uma de vocês, da forma que o Senhor deseja falar com cada uma de vocês. Obrigado, meninas, por vocês estarem aqui, por vocês pararem um tempinho dos afazeres que vocês têm para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe cada uma. Pai, obrigado por mais uma tarde que o Senhor nos dá uma oportunidade de aprendermos mais, de juntas, Pai, com o mesmo propósito, aprendermos, Pai, compartilharmos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, continue usando, Pai, a vida de quem for nesse ministério, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor use a minha vida como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos capacitar, eu e a Pri, Senhor, para que nós venhamos realmente trazer de lá dos céus as palavras vindas dos céus para cada uma de nós, Pai. Pai, que nós venhamos cumprir o nosso chamado aqui nessa terra, que nós venhamos ser mães que agradam o Teu coração, em nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor esteja direcionando essa reunião, essa live, essa direção, essa palavra, Senhor. E, Pai, o Senhor tenha a liberdade para mudar e para me lembrar de algo que eu ainda não escrevi aqui, ou que é algo que o Senhor quer falar e usar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, meninas. Até agora, a hora que o meu filho falou, mãe, qual que é o tema que eu coloco da live? De verdade, eu não tinha. E é estranho, porque tudo que eu vou escrever, Deus me dá um tema. E essa semana eu não consegui, sabe? E a única coisa que veio ao meu coração foi: esteja atenta aos detalhes. Porque eu creio que uma mãe tem que estar sensível aos detalhes. Porque tem acontecido coisas na nossa geração com os nossos filhos, e que se nós não estivermos atentos aos detalhes, isso pode passar despercebido e acontecer algo na vida dos nossos filhos que não tem como nós voltarmos atrás. Então, eu tenho pedido para Deus essa sensibilidade, mas para nós termos essa sensibilidade, eu vou falar para vocês, hoje a palavra é baseada nisso. Do que nós precisamos para estar sensível à voz de Deus, para estar sensível a saber os detalhes de cada necessidade dos nossos filhos. E vamos lá. Vou começar com a palavra Mateus 16, do 24 ao 28. Vou ler para vocês. Hoje eu tô meio estabanadinha. Mateus 16, do 24 ao 28. A palavra do Senhor fala assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrarás a verdadeira vida. Porque que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Uma palavra forte, né, meninas? Mas uma palavra verdadeira, que temos que praticar, que temos que viver, porque só assim vamos estar sensíveis à voz do Senhor nos detalhes. Essa passagem, ela fala quando Jesus ensinava para os seus discípulos que acompanhar Jesus significava um compromisso com o risco de morte, sem a possibilidade de voltar atrás. E por que eu trouxe esse versículo? Porque quando nós somos abençoadas a sermos mães, nós temos que cumprir um chamado aqui nessa terra. E esse compromisso significa ensiná-los no caminho. Como eu ministrei para vocês sobre a respeito da vida de Daniel, um homem corajoso que na sua juventude, ele foi fiel ao seu Deus. Ele não teve medo. Ele não negou o seu Deus. E nós temos que ser mães corajosas para ensinar os nossos filhos a ser corajosos. E também ensiná-los que, se for necessário, como eu disse para vocês, eles morrerão pelo seu Deus.
Porque como esse versículo fala, que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Nós temos que ensinar para os nossos filhos sobre a vida eterna. Que o que importa é a vida eterna na nossa vida. Nós temos que cumprir um chamado aqui para que nós venhamos viver a vida eterna com o Senhor. E Mateus 10:39 diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha que coisa linda. A possibilidade de perder a vida era tão real para os discípulos como para Jesus. Então a missão de ser um discípulo de Jesus nos exige compromisso, dedicar toda a nossa existência como garantia para servi-lo. Olha só, se eu não tivesse escrito essa palavra ontem de manhã, eu vou ser sincera para você, que eu ia ficar... Deus tem trabalhado essa insegurança na minha vida. E eu creio que quanto mais a gente busca Deus, Deus nos dá essa ousadia que vem dele e não de nós. Porque aqui também está falando sobre servir, aquilo que nós aprendemos ontem no culto com a pastora. Vale muito mais, é muito mais gratificante a gente servir do que ser servidos, porque nós tivemos o maior exemplo, que foi Jesus. Então o nosso papel é servir os nossos filhos, servir dentro da nossa casa, com o nosso esposo. Muito mais do que querer ser servida, porque essa é a nossa função. E muitas vezes nós vamos precisar servir eles para que eles aprendam o verdadeiro caminho, a verdadeira vida que é a eternidade. Ao tentarmos proteger nossa vida física da morte, da dor, dos desconfortos, podemos nos arriscar a perder a vida eterna. Se dedicarmos a nossa vida a servir a Cristo, descobrimos seu verdadeiro significado e propósito. Eu estava conversando com meu filho agora de tarde e eu estava dando algumas direções, falando algumas experiências, né? E ele me contando algo, ele falou: mãe, quanto mais a gente lê a Bíblia, como é gostoso, mais a gente entende a direção de Deus. Eu falei: com certeza, filho. Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente se enche do Espírito Santo. Então as direções estão aqui, ó. As direções estão na palavra do Senhor. Não tem como errar se você praticá-la, se você vivê-la. Quando desconhecemos a Cristo, fazemos escolhas como se não houvesse vida após a morte. Mas eu vou falar uma coisa para você. Todos nós conhecemos a Cristo, não é verdade? Esta vida aqui é uma passagem para a eternidade. A maneira como vivemos, esta breve existência, determinará o nosso estado eterno. Procure analisar o seu estilo de vida sobre uma perspectiva eterna. Você perceberá os seus valores e suas decisões, os seus valores e as suas decisões se modificarão. Então comece a olhar com um olhar, com uma perspectiva da vida eterna. E aí você pode me fazer uma pergunta para você mesmo. Mas como que a gente faz? Como a gente vai se analisar com uma perspectiva da vida eterna? Como que é analisar dessa forma, visando a vida eterna? Tudo que a gente for fazer, na Bíblia ensina isso para nós. Tudo que fizeres, faça como se estivesse fazendo para Deus. Quando você for servir o seu filho, quando você for educar o seu filho, quando você for corrigir o seu filho, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não tem como errar. Como se você fizer como se você estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer com sabedoria, com discernimento, mas você só consegue
se você estiver cheio da palavra do Senhor. Porque só andamos em espírito se nos enchermos do Espírito. O juízo de Deus não vai ser só para os incrédulos. Nós também seremos submetidos a um outro tipo de julgamento. Nosso destino eterno está assegurado. Mas Jesus, como a pastora disse ontem, Jesus julgará como cada uma de nós estamos cuidando dos nossos dons, das oportunidades que o Senhor tem nos dado e das nossas responsabilidades. Para então determinar qual será a nossa recompensa. Você tem ideia de quão sério é esse papel que o Senhor nos designou como mães? Porque aqui hoje eu também vou falar. Na Bíblia está tudo escrito, a forma que devemos ser mães. Nos ensina a sermos mães. O que temos feito com os nossos dons, as oportunidades e as responsabilidades que Deus tem nos dado, nos direcionado? O que a gente tem feito com esses dons, com as responsabilidades que nós temos como mães, com as oportunidades que Deus tem nos dado para estarmos perto dos nossos filhos? A Bíblia, ela nunca ordena que todas as mulheres devem ser mães. Eu não sei se você já tinha se atentado a isso. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala que todas as mulheres deveriam ser mães. Mas, contudo, ela diz que aquelas que o Senhor abençoa e se tornam mães devem tomar seriamente tal responsabilidade. A mãe é a pessoa que está presente desde o início da vida do filho. A mãe dá carinho, ela se preocupa com o bem-estar do seu filho. Em Provérbios 29:17 diz: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Quando os nossos filhos fazem algo que nós ensinamos e eles fazem bem feito, como fica teu coração? Não se enche? Que você entende e fala: nossa, meu filho aprendeu aquilo que eu ensinei. Como você tem enxergado seus filhos? Como desobediente? Como birrento? Um peso? Dá muito trabalho. Não tem mais jeito. Como você tem enxergado seu filho? E como a palavra nos ensina a enxergar os nossos filhos? Em Salmo 127:3 está escrito: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Olha como nós devemos enxergar os nossos filhos. Você tem enxergado seu filho assim? Como você tem ensinado seu filho, sua filha? Em Tito 2:4 e 5 nos ensina: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Você tem ensinado a sua filha como ser prudente a seu marido? Será que ela vê você sendo prudente ao seu marido? Será que ela vê você amando os filhos? Será que seu filho se sente amado? Porque amar não é dar tudo, não. E nem super proteger. Porque nós também já aprendemos que a super proteção acarreta destruição na vida dos nossos filhos. Amar é cumprir a vontade de Deus na vida deles, mesmo
que doa dentro de nós. Mas nós vamos saber que é necessário, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E em Tito 2,6 fala: exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Será que os jovens hoje, nós estamos ensinando os jovens a ser moderados? Quantos jovens exagerados? Porque moderado quer dizer exagerados. Não, moderados, eu falei ao contrário. Moderados quer dizer sem exageros. Será que nós temos ensinado para os nossos filhos a não ser exagerados? Porque, ó, eu vou falar um negócio pra você. O que eu tenho visto de meninas novas usando uma maquiagem tão pesada, você acha que isso é ensinar seu filho a ser moderado? Sim, uma mulher precisa sim ser vaidosa, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Da sua boca tem saído o que para seu filho? Porque muitas vezes nós amaldiçoamos a vida dos nossos filhos com palavras, misericórdia. Mas eu tenho visto muito isso. Em Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Você tem profetizado na vida do seu filho que ele é profeta para as nações? O que Deus separou para ele? Você tem falado isso para o seu filho? Que ele é uma bênção? Como tem sido a sua compaixão para os seus filhos? Porque muitas vezes nós temos mais compaixão para os que estão de fora do que os que estão dentro da nossa própria casa. Eu falo porque eu tenho aprendido isso. Às vezes eu tenho mais paciência com as pessoas de fora do que com os meus próprios filhos. E Deus tem me ensinado que começa dentro da minha casa. E eu tenho desejado essa transformação, porque eu quero agradar o coração de Deus, não de homens. Como tem sido a sua compaixão para os seus filhos? Em Isaías 49,15, nós ouvimos já esse versículo. Creio que então é Deus falando de novo. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. O amor de Deus é comparado ao nosso amor, só que o amor dele é muito maior que o nosso. Porque mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, ele não esquece de nós. Por isso Deus tem nos ensinado a ter um amor de pai. Porque um amor de mãe pode esquecer um filho. E nós estamos numa geração que muitas mães têm esquecido dos seus filhos. Você conhece seu filho? Responde aí pra você. Você que respondeu, conheço sim. Não se engane. Porque nós não conhecemos os nossos filhos. Se Deus trouxe essa palavra, porque nós estamos precisando estar atentos aos detalhes para conhecer os nossos filhos. Fala a começar de mim. Eu tenho ficado atenta, porque eu quero conhecer os meus filhos. Quando nós somos íntimos de Deus, Deus nos conhece. E nós conhecemos Deus, começamos a ter experiências com Deus. É assim que nós vamos conhecer os nossos filhos, íntimos deles. E intimidade começa quando você olha no olho dele, quando você para ouvi-lo,
Porque muitas vezes nós vamos no nosso secreto com Deus e só falamos, pedimos, mas não ouvimos. Intimidade, ela começa quando você começa a ouvir também. Precisamos conhecer os nossos filhos. Urgente. Muitas mães terceirizando a sua função de mãe. Muitos filhos sentindo que não fazem parte da sua própria família. Esse final de semana Deus falou muito comigo a respeito disso. Quantos filhos não se sentindo parte da sua própria família? Tem muitos filhos achando que não pertence à sua família. Tem muitos filhos ficando à margem. E isso é muito sério. Porque eles sentem isso, eles sentem que eles não pertencem a nós. E eles ficam à margens. Eles começam a buscar consolo às margens. E daí vem as vozes erradas, conselhos errados, amizade errada, que os levam à destruição. Eles vão buscar pertencer a algo. Ser aceito, só que em lugares totalmente errados. Margem é o espaço situado no contorno externo imediato de algo. É uma borda, é um limite externo, periferia, beira. Então eles estão à beira, eles não estão junto de nós, eles ficam só à beira, às margens. E aonde viram, eles vão querer ser aceitos em lugares errados, com pessoas erradas. E esse é um pequeno detalhe para o diabo os tragar. Tenho visto muitos filhos que os pais estão achando que conhecem e que os pais estão achando que estão fazendo todo o possível para eles. Mas os filhos não estão se sentindo que eles pertencem à sua família. E o que precisamos fazer na vida dos nossos filhos? O que nós vamos precisar fazer na vida dos nossos filhos? Agora, quem gosta de anotar, ou quem gosta de abrir na Bíblia, agora eu vou falar bastante versículos. Que você esteja atento, se você puder pegar um papel e anotar, para você guardar isso e ler. Porque isso são direções para que nós precisamos fazer na vida dos nossos filhos. Então não deixe de anotar. Pega um papel aí, nem se você não conseguir abrir agora, mas depois você leia, porque eu vou ler para vocês. Primeiro, nós precisamos estar disponíveis para os nossos filhos, manhã, tarde, noite. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7 diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado à sua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Aqui tem uma direção de Deus para nós. Estarmos disponíveis para os nossos filhos. E esse é um tempo que nós precisamos estar muito disponíveis para ensinar a palavra de Deus para eles. Eu tenho tido experiência com os meninos de nós sentarmos à mesa e discutirmos sobre a palavra. Eles falarem o que eles estão lendo. Gente, isso foi oração minha há muito tempo. Eu tenho colhido. Mas eu tenho buscado de Deus. Como? Eu não tenho imposto.
Muitas vezes nós impomos para eles. Deus, como eu falei para vocês, Deus me ensinou também que eu não tenho que impor nada. Eles têm que sentir prazer em buscar a Deus. E eles têm que ver isso em nós também. Porque não adianta nada. Nós na igreja nós somos uma coisa e em casa nós somos outra. Eu fiquei até impactada. Na semana que eu não fiz live, eu não botei o áudio. E eu jamais imaginava que eles prestavam atenção. E o Pedro falou pra mim, mãe, por que essa semana você não fez live? Eu falei, olha só. Eu nem vi que ele não tinha percebido. Porque eu fico fechadinha aqui no meu quarto no dia da live. Mas olha pra você ver como eles estão atentos aos detalhes. Não pense que eles não estão vendo. Eles estão vendo sim. Tudo que a gente faz. Segundo, nós precisamos se envolver com os nossos filhos. Muitos pais não têm se envolvido com seus filhos. E esse envolvimento também é sobre ensinar, né, a visão bíblica para esse mundo. Ensinar e se envolver na escritura para mostrar para eles a visão bíblica do mundo. Abram lá em Efésios 6:4. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Olha só, envolvimento na escritura, mostrando para ele qual é a visão bíblica do mundo. Eu não posso provocar a ira do meu filho, mas eu tenho que educar ele de acordo com o que a palavra nos ensina. Mesmo que ele não goste. Eu aprendi isso também e eu falo para meus filhos. Filho, eu tô aqui para te ouvir. Mas muitas vezes você vai escutar aquilo que você não queria. Porque eu não vou falar coisas para te agradar. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor me pedir para te falar. Abre em Salmos 78. Os 5 e os 6. Diz assim: ele estabeleceu uma lei em Jacó. Determinou um código de conduta em Israel. Ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos. Mais uma direção, mais uma visão bíblica para ensinarmos para os nossos filhos nesse mundo. Em Deuteronômio 4:10 diz assim: no dia em que estavas diante de Yahvé, teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou, reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem a vossos filhos. Você tem tido esse envolvimento com seu filho? Eu não sei se você lembra, mas isso aqui eu já ministrei. Eu não sei se foi em live ou se foi nas reuniões presenciais mesmo. Eu creio que se o Senhor está repetindo, é porque nós temos negligenciado as direções de Deus para com os nossos filhos. Terceiro, nós precisamos treinar os nossos filhos. Como? Como, Bianca, nós vamos treinar? Abra lá em Provérbios 22:6. Olha só o treinamento. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Olha que treino. Por que treino? Porque aqui nesse versículo tem uma palavrinha que se você não se atentar, você está treinando errado. Porque aqui não fala ensina o caminho,
Fala, ensina no caminho. E no caminho, eu falei várias vezes isso, e não canso de me falar, porque eu gosto de me lembrar todos os dias, que é pegar a mão do meu filho e andar com ele. Se for necessário, se ele cair, eu levanto ele e nós vamos juntos de novo. Porque essa é a função da mãe. A mãe não é julgar o seu filho, porque eles vão falhar, eles vão errar, porque nós falhamos. A nossa função é pegar na mão dele, levantar e ensinar no caminho. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolver habilidades e descobrir o seu potencial. Quarto, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Muitos pais têm negligenciado disciplinar os seus filhos. Gente, disciplinar ensinando o temor do Senhor, ensinando seus limites de forma consistente, amorosa e firme. Precisamos ser firmes, gente. Abra lá em Provérbios 13, 24. Fala assim: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quando eu li esse versículo a primeira vez, gente, eu fiquei chocada. Porque como uma mãe pode não amar o seu filho? Mas quando você não disciplina, quando você não repreende o seu filho da forma que Deus fala para você fazer, você não está amando o seu filho. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Sério, né? Você tem amado seu filho? Você tem disciplinado seu filho? Mais um que nos ensina a disciplinar. Está em Provérbios 19, 18. Diz assim: disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Tem muitos pais achando que precisa ele estar grande para corrigir. Misericórdia, gente. Se você é uma mãe dessas, corre. Corre. Porque aqui o Senhor também fala que tem idade para aprender. É de pequeno. Corre. Corre, porque senão você vai cooperar para a morte deles. Mais um para nos ensinar a disciplinar, que está em Provérbios 22, 15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. A tolice mora no coração das crianças, mas a vara da correção os livrará delas. Tem coisa, gente, que a gente vai ter que usar vara. Não tem como. Por isso que nós precisamos conhecer os nossos filhos. Tem filho que só de você falar uma vez só, ele vai te ouvir e te obedecer. Mas tem filho que você tem que ficar mais vezes. Tem filho que você tem que usar a vara. Na palavra do Senhor está falando que tem que usar vara, não é errado. Você não precisa espancar o seu filho. Mas a vara, muitas vezes, não é só você bater, mas corrigir da forma certa. Deus também me ensinou isso. Que a vara não é você pegar um chinelo e bater uma cinta, mas ensinar da forma certa, a forma de Deus. Mais um. Provérbios 23, o 13 e o 14. Não hesites em disciplinar a criança. Ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás da destruição. Assim a livrarás do Sheol. Deixa eu ver aqui na minha outra Bíblia. Tem que ficar.
Olha só, gente. Não existe em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Castiga tu mesmo com a vara, e assim o livrarás do inferno. Quando você corrige o seu filho, você está o livrando do inferno. O quinto, nós precisamos nutrir. Então não se esqueça, disciplina seu filho, mamãe. Disciplina seu filho. O quinto, precisamos nutrir os nossos filhos. Essa é a nossa função também, nutrir eles. Você vê que a nossa função de nutrir vem desde quando eles nascem, porque nós temos o leite do peito para nutrir os nossos filhos. Aqui Deus já ensina que a nossa função é nutrir eles. Por que é bênção o nenê mamar no peito quando é bebê? Porque todos os nutrientes, todas as vitaminas que ele precisa para o crescimento vem do peito. O leite materno. Provendo um ambiente, olha só, a nutrição também, provendo um ambiente de constante apoio verbal. Nutrir é você conversar com o seu filho, é dialogar, é ouvi-lo também. É liberdade de falhar. Eles vão falhar, gente. Quantos pais, às vezes o filho falha, às vezes o filho faz uma lição errada, às vezes o filho tira uma... Isso eu aprendi, gente. Eu não era assim, não. Eu achava que meus filhos tinham a obrigação de tirar 10, um mínimo era 8. Eles não faziam nada. Onde já se viu tirar 7, 6? Gente, eles são... Se não está conseguindo, vamos ajudá-lo. Não impor que ele tem que tirar 10. Porque se a gente andar com eles no caminho, eles vão fazer o melhor deles. Então, nutrir é você saber que seu filho vai falhar. Você entender que eles são falhos, igual a nós. Muitas vezes nós não aceitamos falhas dos nossos filhos, mas nós continuamos falhando. É aceitar. Nutrir é aceitar seu filho. Quantos pais não aceitam seu filho do jeito que eles são? Querem que o filho seja do jeito que eles querem que seja. Nutrir eles é dar afeto, é amar eles incondicionalmente. Vamos lá. Onde Deus nos ensina a nutrir os nossos filhos. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora vai lá em Efésios 4, do 29 ao 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Tem mais. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns para com os outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Entendeu como a gente tem que nutrir os nossos filhos? Tem mais uma. Em Efésios 5:1 e o 2. Acho que esse é o mais forte que nos ensina a nutrir os nossos filhos. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo,
que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Que lindo! Olha o ensinamento, como nós podemos nutrir os nossos filhos, sendo imitador de Deus, amando como Cristo nos amou e nos ama até hoje. Agora vai lá em 1 Pedro 3, o 8 e o 9. Concluindo, tende vós o mesmo modo de pensar, demonstrar compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Que lindo! Que lindo! Nós temos todas as direções para nutrir os nossos filhos. E sexto, precisamos ser íntegras. Assim geraremos filhos íntegros. Precisamos ser exemplo de integridade. Vivendo de acordo com o que ensina, sendo um modelo com o qual o filho possa aprender, captando a essência de um viver piedoso. Quantos pais ensinando, mas o filho não vê nada daquilo que ele ensina. Misericórdia. Essa semana eu aprendi mais uma. O meu Pedro, ele é muito atencioso, sabe? Ele é atento a tudo. E eu não sei o que, acho que foi no domingo, acho que eu tinha tudo arrumado a cozinha, deixado tudo arrumadinho, e eu falando pra ele, gente, cada um que sujar um prato, lava. E aí, eles não lavaram, não, foi segunda-feira, que aí eu cheguei do culto, tava aquela bagunça. E aí eu falei, gente, nossa, e eu comecei a falar de um jeito, mas a minha voz soava, tá muito brava. Aí ele falou assim pra mim, mãe, por que quando você vem falar com a gente, você fala tão brava? Na hora o Espírito Santo falou, tá vendo, filha? Cuidado, eles estão atentos aos detalhes. Nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos filhos estão atentos aos detalhes. Vamos lá, para o que o Senhor nos ensinou a sermos íntegras. Vivermos com integridade. Darmos exemplos de integridade para os nossos filhos. Vamos lá. Deuteronômio 4, 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram. E para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Vamos lá, mais um. Provérbios 10, 9. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Então, quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Cuidado. Cuidado com a sua integridade. Vamos lá no Provérbios 11, 3. A integridade dos justos... Peraí, gente, deixa eu desligar isso aqui. Achar aqui. Vamos lá. Falei Provérbios 11, 3, né? 11, 3. A integridade dos justos os guia,
mas a falsidade dos infiéis os aniquila. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Então, olha só, vamos falar de uma forma realista. A nossa integridade vai guiar eles, se nós formos íntegras. Mas se nós formos aqui uma coisa, ali outra, se nós ensinarmos, mas não fazermos, nós estamos aniquilando os nossos filhos. Nós estamos jogando eles às margens. Mais um ensinamento, Salmos 37, 18. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras. Olha só, o Senhor zela pelas pessoas íntegras. E sua herança permanecerá para sempre. Sua herança, qual é a herança do Senhor para nós? A vida eterna. E o 37 fala: medita no homem íntegro, considera a pessoa justa, há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Vocês entenderam, meninas? As 6 coisas que nós precisamos fazer na vida dos nossos filhos. Primeiro, ser disponível, ter disponibilidade para eles. Não importa o horário. Precisamos ser disponíveis para eles. Segundo, nós precisamos se envolver com os nossos filhos e envolver eles na escritura, na palavra. Mostrar para eles a visão bíblica do mundo. Nós precisamos treinar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos a desenvolver as habilidades que o Senhor deu para eles. Descobrir o potencial deles. Nós precisamos disciplinar eles. Nós precisamos ensinar eles a ter temor ao Senhor. Nós precisamos ensinar eles a terem limites de forma consistente. Nós precisamos ensiná-los de forma amorosa e firme. Nós precisamos nutrir os nossos filhos. E nós precisamos ser íntegras. Nós precisamos dar um exemplo de integridade para os nossos filhos. Então, meninas, é isso que o Senhor ministrou no meu coração. Que a gente tem que tomar muito cuidado. E foi muito sério quando o Senhor falou para mim que muitos filhos estão se sentindo que não pertencem à sua família e têm ido buscar ser aceito em lugares por pessoas erradas. Então se atente. Se atente aos detalhes. Se atente às necessidades dos seus filhos. Seu filho está precisando de você. Os nossos filhos precisam de nós. Ensinem suas filhas, mas ensinem com o seu exemplo. E eu sempre falei isso pro Jô, né, pro meu marido, que a minha oração é que meu filho, quando ele for orar pela sua esposa, ele sempre orasse: nossa, eu quero uma esposa como a minha mãe cuida tão bem do meu pai. A minha mãe, não tô falando que eu sou isso não, viu? Eu oro isso e tenho pedido para Deus que eu quero ser essa pessoa, porque eu quero que os meus filhos tenham esses olhos de mim. Tenho sido muito trabalhada, mas eu quero ser transformada. E você, que ainda não abriu o seu coração para Jesus entrar, abra. Dói a transformação. Mas eu vou falar uma coisa para você, que é a melhor coisa. Os frutos que a gente colhe através da nossa transformação é real. Então, esteja atento aos detalhes. Conheça seu filho. Se envolva com ele. Só assim você vai conhecê-lo.
e vai estar atento aos detalhes. Tem muita coisa acontecendo com essa geração e nós não estamos se atentando, ou a gente tem negligenciado. Às vezes a gente até tá vendo que tem acontecido alguma coisa errada. Cuidado com você que tem negligenciado. Tem visto que tem acontecido algo de errado e tem negligenciado. Tem deixado passar para não te dar dor de cabeça. Ah, nossa, já tentei e não consegui. Eu não vou mais ficar com essa dor de cabeça, não. Cuidado. Cuidado. Porque nós vamos ser julgadas por Deus. Porque essa foi a função que Deus nos deu. Tem muitos pais desejando ser pai ou ser mãe. Mas quando Deus entrega a promessa, ó, não quer educar no caminho, não. Só queria ter, só pra mim mostrar que eu sou mãe. Não, não é essa a função que Deus nos deu. Ensinar no caminho é andar com Ele. É parar de fazer aquilo que eu gosto de fazer para fazer aquilo que Ele necessita. É servi-lo mais do que ser servida. É muito melhor servir do que ser servida. Então, nessa tarde, eu deixo essa direção para vocês. Se vocês anotaram todos esses versículos, meditem neles. Vivam eles. Para que seus filhos sejam flechas nas mãos do Senhor. Para que nós venhamos ter sabedoria de atirar nas mãos do Senhor. Nos propósitos do Senhor. Nos planos do Senhor. Em nome de Jesus. Meninas, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Que eu tenha sido usada para abençoar vocês. Aquilo que eu não consegui passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar no meu particular. E que Deus continue falando ao coração de vocês. A estar atento aos detalhes com os seus filhos. Para que a nossa geração venha viver os planos do Senhor. Nós somos responsáveis por eles viverem os planos do Senhor. Então esteja atento aos detalhes. Meninas, eu amo vocês. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Que Deus abençoe, papai, aquela, Senhor, que vai ouvir depois essa palavra, Senhor, que não pode estar aqui conosco agora, mas que vai ouvir essa palavra, que o Senhor continue abençoando, Pai, e que o Senhor abençoe com essa palavra, que o Senhor direcione aquilo que o Senhor quer falar com cada uma delas, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Abençoe, Senhor, a palavra, todas as devocionais dessa semana no ministério, Senhor. Que o Senhor me use grandemente para me ensinar, para que seja em mim e através de mim. E, Pai, que o Senhor abençoe toda essa semana na vida da Priscila também, com as revelações que ela vai trazer para nós na semana que vem. Que o Senhor continue abençoando a casa dela, o Márcio, o Mateus, o Luquinha, Senhor, com grandes coisas do Senhor, com grandes revelações do Senhor, com grandes milagres, promessas cumpridas nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoe todas essas mamães que estavam aqui comigo, abençoe aquelas que estarão, Senhor, com o propósito de Deus sobre a vida de cada uma delas, que cada uma delas venha entender qual é o seu propósito como mãe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas? Meninas, Deus abençoe. Amo vocês. Muito obrigado por vocês estarem comigo até agora, tá? Beijo.